E galera, hoje a gente vai dar continuação aqui nesse conteúdo, certo? Dos níveis de organização da vida. A gente já tem um conteúdo falando sobre esse assunto, já tem um vídeo falando sobre esse assunto, mas hoje a gente vai continuar, certo? Então, quiser ver o outro vídeo, tá lá no canal, certo? Então, vamos lá. No outro vídeo, a gente falou justamente o que eram esses níveis hierárquicos da organização biológica, certo? Que nada mais é do que com o avanço da ciência, com o avanço do estudo da biologia, a gente conseguiu fazer uma divisão hierárquica da vida, certo? Que tem esse nome que eu falei, mas também pode ser chamado de níveis de organização da vida, certo? Então, na aula passada sobre esse assunto, a gente viu do nível do átomo até chegar ao organismo, certo? Nessa aula, a gente já vai partir do próximo nível depois do organismo, que no caso vai ser população biológica, depois comunidade biológica, ecossistema e a biosfera. Então, indo para a população biológica, bem tranquilo, certo? O que é uma população biológica? Nada mais é do que um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, né? Que vai habitar, que vai estar em uma determinada região geográfica, certo? Então, exemplos, né? As populações humanas nos países, nos estados, nos municípios configuram uma população biológica, porque são indivíduos de uma mesma espécie que estão em uma região, em um local, um mesmo local, certo? Populações de girafas na África, entre outros exemplos, certo? Aqui eu coloquei as capivaras, né? Que as capivaras nesse desenho aqui, né, é um conjunto, é uma população biológica, porque conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vão habitar um local, certo? Indo para o próximo nível, a gente tem as comunidades biológicas, certo? As populações biológicas, né, que são esse conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam determinada região, elas não estão isoladas, né? As espécies, elas não estão 100% isoladas. Sempre em um ambiente vão ter o quê? Outras espécies, certo? Então essas populações, elas vão interagir com indivíduos de outras espécies, né, que também vão estar o quê? Habitando lá aquela região geográfica, certo? Então, uma comunidade biológica nada mais é do que o conjunto de populações diferentes, certo? Ou seja, conjunto de espécies diferentes de seres vivos que vão coexistir em uma determinada região, certo? E esses conjuntos de populações de espécies diferentes, elas interagem, né, de forma direta ou indireta, certo? E é isso que a gente chama de comunidade biológica, certo? A comunidade biológica também pode vir denominada de biota ou biocenose, certo? Então aqui tem as formigas, né? Que uma população de formigas que interagem, né, no caso aqui, com um vegetal, né, uma planta, certo? Então aqui está tendo o quê? Uma relação, né? Está tendo uma interação entre a formiga e essa determinada planta, então isso configura uma comunidade biológica, né? Que eles estão em uma mesma região. Próximo a gente tem os ecossistemas, né? A gente ouve muito falar sobre os ecossistemas, né? Os ecossistemas naturais, certo? Então, os membros de uma comunidade biológica, eles interagem, né, entre si, como a gente viu, certo? Então, as populações dentro de uma comunidade biológica, elas vão interagir entre si, mas elas também interagem com quem? Com o ambiente, né? Com o ambiente em que elas vivem, certo? Então, esse ambiente é chamado de, também pode ser chamado de biotopo, certo? Então, as comunidades, elas são influenciadas pelo ambiente, certo? Então, os seres vivos que estão morando nesse habitat, nesse ambiente, eles vão ser influenciados pelas características daquele ambiente, certo? Então, por exemplo, essas comunidades podem ser influenciadas pela composição química e pela temperatura de um rio a qual elas vivem, certo? Também a umidade do ar é um fator característico, né, que vai influenciar bastante os seres vivos que vão habitar aquele local.
e também os diversos fatores climáticos, certo? Então, o ambiente ele tem um papel crucial nos seres vivos que estão habitando aquele ambiente, certo? Mas o contrário também é verdade, ou seja, os seres vivos também vão influenciar e modificar o biotopo, certo? Ou seja, vão influenciar e modificar os ambientes, certo? Então, por exemplo, as árvores vão produzir oxigênio, né? As árvores vão contribuir para a umidade do ar. Então, os seres vivos, eles vão também ter essa relação com o ambiente, né? Eles podem modificá-lo, certo? Exemplo, uma determinada espécie se prolifera numa quantidade muito grande, né? Ela pode influenciar vários fatores, por exemplo, de um rio, né? Acabar com o oxigênio presente naquele rio, que vai influenciar também as outras seres vivos que vivem naquele local, certo? Então, o que é um ecossistema? Um ecossistema nada mais é do que o conjunto, né, formado pela interação de uma comunidade biológica, que é a biocenose, com o ambiente em que vive, né, que é o biotopo. Então, ecossistema, relação e interação entre a comunidade biológica e o ambiente em que ela vive, a biocenose e o biotopo, certo? E para finalizar, a gente chega na última hierarquia biológica, certo? Que é a biosfera. A biosfera vai reunir nada mais do que todos os ecossistemas do planeta Terra, certo? Então, a biosfera ela começou a surgir juntamente com os primeiros seres vivos, né? Os primeiros seres vivos surgiram, então aquilo já era considerada a biosfera, certo? E isso aconteceu mais ou menos há 3,5 bilhões de anos, certo? E a partir desse ponto inicial, a vida vem cada vez mais se diversificando, né? Em dezenas de milhões de espécies de seres vivos que vão ocupar todos os ambientes da superfície terrestre, certo? Então é isso, esses foram os níveis. Eu agradeço muito a atenção, obrigado. E sigam lá no Instagram, se possível, dê um like e compartilhe aí com os colegas de sala. Valeu!